Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. E vamos começar a nossa aula de interpretação com um livro muito interessante, ou melhor, o trecho de um livro muito interessante de Guimarães Rosa chamado Campo Geral. Aqui nós vamos escutar a história e vamos ter que responder o seguinte. Eu gostaria de ler a pergunta primeiro com vocês, para você já se atentar e depois ter o foco naquilo que nós vamos precisar fazer. A pergunta diz o seguinte: sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese cujos termos se cruzam, identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção. Aqui você já percebe um pouco a dificuldade que você talvez possa ter para responder a esta pergunta, mas eu estou para te ajudar. Por quê? Quiasmo é uma figura de linguagem que se trata de uma inversão, digamos assim, em X. Nós fazemos uma construção em X. Por exemplo, vamos ler comigo aqui na tela. Trata-se de uma figura em que a posição de uma ou mais palavras é repetida e cruzada na mesma sentença. Visualmente, essa inversão cruzada assume o formato da letra X. Foi isso que nós dizemos. Quando nós ensinamos isso, nós falamos, olha, é aquela construção em X. Por exemplo, pessoal, escute, o começo do fim, o fim do começo. Eu fiz um quiasmo. Aqui também Olavo Bilac fez um quiasmo. Veja, cheguei. Chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Você viu que ele troca. Olha aqui, fatigada, fatigado, vinhas, tudo bem. Isso é o quiasmo, porque olha o cruzamento que nós temos nas conexões aqui. Outros dois modelos que eu gostaria que você visse para aprender bem. Na internet, eu falo mal da redação do Enem. Agora você cruza. Na redação do Enem, eu falo mal da internet. Você fez? É só inverter. Vamos lá. Exemplo 2. Sempre acordo pensando na hora de dormir. Vamos inverter? Na hora de dormir, pense em quanto tempo tenho antes de acordar. Você pode usar o quiasmo, a construção do quiasmo, pertinho, nas duas orações. O Olavo Bilac não necessariamente fez isso, você viu que ele usou em um outro verso, mas ele usou aqui. Quer dizer, você troca a palavra, começo do fim, fim do começo. Você entendeu bem? Essa é a primeira pergunta. Existe um quiasmo ali no texto, é uma figura de estilo, e você vai ter que me mostrar onde está esse quiasmo. Depois que você achar o quiasmo, você vai dizer o seguinte, eu quero uma identificação, um exemplo desse quiasmo, e você vai explicar como foi feita a construção. Tudo bem? Vamos ouvir o texto para que você agora concentre-se melhor. Só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. Porque o que Miguelin queria era assim como algum sinal do dito morto ainda no dito vivo, ou no dito vivo mesmo no dito morto.
Só a Rosa foi quem uma vez disse que o dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro, e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. E disse que o dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma, diferente, mas que gostava de todas, como se todas fossem iguais. E disse que o dito nunca tinha mudado, enquanto em vida, por isso, se a gente tivesse um retratinho dele, podia-se ver como os traços do retrato agora mudavam. Mas ela já tinha perguntado, ninguém não tinha um retratinho do dito. E disse que o dito parecia uma pessoinha velha, muito velha e nova. Agora vamos interpretar o que nós precisamos fazer aqui. A resposta que você vai ter que me dar, não é? Você descobriu onde está esse quiasmo? Pare o vídeo, leia com calma o exercício que está no PDF desta lição. Nós colocamos para você aí embaixo o link para você ler o texto com mais calma e também as questões estão propostas para você lá, para que você não tenha dúvida. Pare aqui o vídeo, responda e confira comigo a resposta agora. Vamos ver a resposta? O quiasmo está aqui, nesta parte. Ele diz o seguinte: dito morto ainda no dito vivo. Você viu? Dito morto, dito vivo, ou no dito vivo mesmo no dito morto. Foi onde ele construiu aqui o quiasmo. E a prova pediu para que você identificasse esse quiasmo e, além disso, fizesse o quê? Explicasse. Então vamos ler juntos para você aprender? Trata-se da expressão dito morto ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. O primeiro trecho da expressão, dito morto, ainda no dito vivo, se refere a um prenúncio da morte iminente, aquilo que vai acontecer com o dito, que eventualmente aconteceria. Tal sinal nota-se na fala da menina, da Rosa, que afirma, ela dizia, dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro, quer dizer, ele estava a morrer e que estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. Ela já está dizendo que esse rapaz ia falecer. Depois, o segundo trecho da expressão dito vivo, mesmo no dito morto, se relaciona ao legado deixado por dito após sua morte, ou seja, a permanência do dito nas lições e ensinamentos deixado por ele para Miguelim, que é o outro personagem da obra. Tal legado se percebe nesse trechinho aqui que você deve ter percebido. Se a gente tivesse um retratinho dele, podia-se ver como os traços do retrato agora mudavam, quer dizer, a pessoa está realmente para ir embora, não é para morrer. E as mudanças no retrato simbolizam essa metáfora, o amadurecimento, mesmo após a morte do personagem. Muito bonita a questão, um pouco difícil, não vamos dizer que ela foi simples, mas aqui no canal nós estamos para te ajudar de todas as maneiras para você ficar bom na leitura. Agora uma leitura descompromissada, um pouco mais leve. Você vai escutar o texto comigo e na sequência vamos responder as questões. Faça isso agora, leia comigo. Sempre desconfiei. Sempre desconfiei de narrativas de sonhos. Se já nos é difícil recordar o que vimos despertos e de olhos bem abertos, imagine-se o que não será das coisas que vimos dormindo e de olhos fechados. Com esse pouco que nos resta, fazemos reconstituições suspeitamente lógicas e pomos enredo, sem querer, nas ocasionais variações de um caleidoscópio. Me lembro de que, quando menino, minha gente acusava-me de inventar os sonhos, o que me deixava indignado. Hoje creio que ambas as partes tínhamos razão. Por outro lado, o que mais espantoso há nos sonhos é que não nos espantamos de nada. Sonhas, por exemplo, que estás a conversar com o tio Juca. De repente, te lembras de que ele já morreu. E daí? A conversa continua. Com toda a naturalidade. Já imaginaste que bom se pudesses manter essa imperturbável serenidade na vida propriamente dita? Eis aí um belo texto de Mário Quintana. Agora, o que é que nós vamos fazer com você? Você lembra do que você leu? É muito importante saber marcar os pontos mais importantes aqui, porque as questões versam sobre fatos que foram
aí colocados para você. Novamente, eu gostaria que você olhasse o seu PDF para depois passar para essa parte aqui comigo e responder a questão. A questão diz o seguinte: infere-se que a principal justificativa para a expressão contida no título, o título seria Sempre Desconfiei. O que nós tiramos dali? Ali nessa expressão e no primeiro período do texto. O primeiro período do texto. Então, quer dizer, a primeira parte que nós lemos lá no texto, que seria aqui. Sempre desconfiei de narrativas, de sonhos, nesses primeiros trechos. Você agora precisa raciocinar um pouco, porque leitura faz-se vagarosamente, mas com qualidade. E aqui eu te dou 5 opções. Na tela, você acompanha comigo. Na reconstituição dos sonhos, a mente reorganiza de maneira coerente o que se consegue lembrar. Na letra B, ele diz assim: habitualmente os sonhos apenas refletem a incoerência dos fatos naturais da vida. Na letra C, tal como na montagem de um quadro com peças soltas e sem sentido, os sonhos são ilógicos. Na letra D, os adultos não encaram com seriedade os sonhos das crianças, mesmo quando esses são coerentes. E para terminarmos, a letra E. Sendo incapaz de recordar sonhos, a mente humana inventa histórias fantasiosas. Se você percebeu com bastante cuidado o que foi falado ali naquele texto, você não erra essa questão. Agora basta você perceber com muito carinho ali o que é que o Mário quis nos dizer. E a resposta, agora nós vamos conferir. Se você precisar, é o momento de você parar para ler novamente lá. E aqui é o seguinte, veja comigo. É a letra A, é isso mesmo, é a reconstituição dos sonhos. É isso que ele joga de proposta. Por quê? A mente reorganiza de maneira coerente o que consegue lembrar, porque senão não tem sentido aquele sonho, não é? Você vai se lembrando aos poucos. Alguns sonhos nós não lembramos, mas ali, na questão, a explicação do autor para aquilo que sempre desconfiou encontra-se nesse trechinho aí, com esse pouco que nos resta. E aqui ele consegue, não é, passar para você essa imagem da letra A. Você acertou? Eu espero que sim. Deixe o like para mim, hein? Você vai acertar mais, porque vamos fazer a nossa última pergunta do vídeo de hoje. É o seguinte, veja que interessante novamente trabalharmos as figuras de linguagem. Você deve estar com dúvida sobre o assunto. Nós já tivemos aula aqui no canal sobre isso. Procure aí nas playlists e você vai encontrar para poder lembrar e também, é lógico, fazer os exercícios. Como essas nossas aulas estão todas emboladas, digamos assim, incorporamos vários assuntos porque nós já discutimos no canal. Se você quiser, por favor, assista ao vídeo. Mas aqui é simples. Veja o que ele disse. Hoje creio que ambas as partes tínhamos razão. Quando nós lemos essa frase, parece que ela nos gera um estranhamento. Você percebeu aqui? Vou ler para você. Hoje eu creio que ambas as partes, quando você fala ambas as partes e você coloca tínhamos razão, parece que não bateu, porque o que seria o coerente? Ambas as partes tem razão. Ali ele colocou o tínhamos como nós. Nós tínhamos razão. Isso sim é uma figura de linguagem que nós usamos muito. E o autor recorre a essa figura de construção que está corretamente explicada onde? Aí você dê uma olhada agora. É na A, que é a silepse, porque há uma concordância verbal ideológica. A letra B é uma elipse, é um apagamento, porque houve uma omissão do objeto direto, que é o complemento verbal. É um anacoluto, por haver uma quebra, uma ruptura na estrutura sintática da frase. Ou a letra D, que é um pleonasmo, por haver uma redundância proposital. Em ambas as partes, aquilo que nós repetimos, o pleonasmo é aquilo que se repete. E o hipérbato, que são as inversões, por haver uma inversão da ordem natural e direta dos termos da oração.
Bom, pessoal, como nós já havíamos te falado, você deve ter percebido que a resposta é a letra A. É isso mesmo. A silepse, ela joga com essa concordância verbal, mas é a ideia, porque você está falando tínhamos, incluindo a primeira pessoa nós, e é lógico que as partes tínhamos, parece que está errado, mas é isso. Você tem a interferência do autor e fez aqui a proposta. Por quê? Essa silepse é chamada silepse de pessoa, porque o sujeito de terceira ambas as partes, não é? Ele vem com o predicado de primeira pessoa tínhamos. No predicado você tem nós e ali você tem eles. Tal concordância irregular, ela é chamada de ideológica por isso, porque, diferentemente do que é normal, aqui a concordância não se fez pela forma, mas nós fizemos pelo sentido das palavras. Por quê? Porque ele se inclui. Ele coloca a primeira pessoa, ele coloca o eu no meio daquilo que ele quer falar. O autor optou pela primeira pessoa para ele se incluir no sujeito. Veja que beleza, como é bom entendermos bem gramática para também podermos interpretar melhor os nossos textos. E hoje nós vamos ficando por aqui. Mas ainda há mais um encontro e no próximo encontro nós vamos falar um pouco mais de interpretação para vocês. Eu te aguardo em nossa próxima aula. Aquele grande abraço e muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Até mais, pessoal!